O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia, tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus, logo que percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram na casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela se levantou imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. Todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acho que depois do Covid, as minhas orelhas vão entrar na boca, porque já estão abertas de natureza. E as minhas mãos terão que fazer uma recuperação em casa de acolhida, porque estão alcoolizadas também. Estamos vivendo este tempo de restrição, este tempo que nos impede de dar aquele abraço, né, que a gente deseja. Mas é bonito entender que aquilo que conta é que nós possamos ter memória da obra de Deus na nossa vida. Hoje estaremos lançando também um livro aqui, que é sobre a Imaculada do Espírito Santo, pela qual vocês dançaram hoje. Imaculada do Espírito Santo, alvorada de um novo tempo e remédio para os nossos dias. É um livro que nos ajuda a entender o tempo que estamos vivendo e, sobretudo, ter esta certeza
que a vitória de toda dificuldade, de toda enfermidade, de toda aprovação é do Senhor Jesus. Diga comigo, Jesus. Porque quem proclamar o nome do Senhor será salvo. Nós precisamos lembrar disto, fazer memória. A Eucaristia é a memória. Nós fazemos um memorial. Quer dizer, nós passamos com Jesus na outra margem, para a Páscoa, para a vida. Nós lembramos que Ele é o Senhor da vida, que Ele se dá como alimento, como deu para aquela menina de comer. Só que a gente esquece. A coisa mais importante na vida é não esquecer. E o trabalho do demônio continuamente é este, que você esqueça da tua dignidade, esqueça da palavra, esqueça da presença de Cristo, esqueça da promessa da Virgem Maria em Fátima. No final, o meu coração imaculado triunfará. Diga, iuhu! Triunfará, gente. Nós não podemos passar pela pandemia de cara feia. Nós anunciamos a vitória do Senhor na nossa vida e na história da humanidade. Porque a história da humanidade, mesmo sendo uma história de sofrimento, é em Cristo, pela misericórdia do Pai, história de salvação. E nada pode nos separar do amor de Cristo. Nesses dias me contavam esta piada que achei bem engraçadinha, porque é uma piada de dois velhinhos, problema de Alzheimer. Né? E os dois velhinhos, que eram casados há muito tempo, foram ao barzinho para tomar um lanchinho. E aí o esposo, gentilmente, pede para a esposa, você que lanche gostaria? E ela disse, querido, um misto quente e um suco de limão. Aí a esposa disse, porém, escuta, por favor, você sabe que esqueci tudo, vai marcar, escreva numa folhinha, misto quente e suco de limão. Eu não vou marcar, não vou esquecer, vou lembrar assim, fica tranquila. Não, por favor, escreva porque você esquece. Interessante porque nós escrevemos a palavra para não esquecer, mas quem não escreve, acha que ainda vai guardar, depois não lembra. Aí ele foi e volta com um sorvete de crema e morango. A esposa fala, sabia. Ti falei que ia esquecer, pelo amor de Deus. Esqueci o quê? O chantilly em cima do sorvete. Aí todos dão um pior que outro. Diga para que está do teu lado, você é pior que outro. Não sei quem vai se salvar aqui. Meu Deus do céu. Gente, não podemos esquecer. Esquecer aquilo que fala a primeira leitura, que é fundamental do livro da sabedoria para entender depois o Evangelho. Olha que forte. Diz assim, é o livro da sabedoria. Deus criou todas as coisas para a existência, para a vida. Todas as criaturas são saudáveis, não há nenhum veneno de morte. A morte não reina sobre a terra, pois a justiça é imortal. Deus criou o homem pela imortalidade, o fez a sua própria imagem, a imagem da sua natureza. Por inveja do diabo, diga comigo, por inveja do diabo, a morte entrou no mundo. Experimenta naqueles que lhe pertencem. Deus não nos fez para a morte. Lembra disso, grava isso. A pandemia não é castigo de Deus. A pandemia é consequência do pecado de um mundo que reduziu a terra a uma lixeira. E reduz a vida dos homens a lixo, descartável, jogado nas calçadas das ruas. Nós estamos vivendo as consequências do pecado por causa do diabo. Existe uma batalha espiritual. Papa Francisco não tem medo de dizer isso, apesar que muito padre, até bispos, até teólogos dizem que o diabo não existe. Existe. O mal que está no mundo não se reduz à maldade do homem. O homem não é capaz de chegar a esses horrores por si mesmo. Existe uma ação do demônio. Nós, porém, temos a responsabilidade, a partir da nossa liberdade, de escolher para o bem, para a vida, para a morte ou para a bênção de Deus, como está escrito em Deuteronômio 30. Então, aqui nós podemos fazer uma escolha. O Evangelho nos apresenta duas curas. É interessante porque é como um sanduíche. Se fala sanduíche, um pãozinho lá com recheio. Tem uma cura que começa, o recheio no meio, outro pedaço de pão no final.
Porque se fala de duas mulheres. Uma jovem que está se aproximando da idade adulta, tem 12 anos. 12 anos é a idade que para os judeus era a idade da passagem para a idade adulta. Os homens tinham um rito importante, era um pouco como a nossa crisma, em que eram reconhecidos como membros da sinagoga. Bar mitzvah. Era o momento em que eles liam a palavra em público e podiam comentar, como Jesus fez lá em Nazaré. E nós temos este momento, uma passagem, uma Páscoa. Esta jovem quer entrar na idade adulta, mas está morrendo, não consegue. Eu não sei quanto de vocês, mas imagino que muitos de vocês viveram na adolescência como um momento de grande crise, de grande dificuldade. Uma dificuldade para entrar na vida, para assumir a vida, assumir a própria feminilidade, no caso desta menina, a própria masculinidade, no caso dos meninos. Assumir a nossa identidade, assumir a nossa vida. E ela está morrendo. E o pai percebe que não tem força. E pede a Jesus que imponha as mãos sobre as meninas, mas é interessante porque este gesto de impor as mãos era o gesto do pai. O pai está dizendo para Jesus: não consigo ser pai, preciso de você. Não posso ser pai sem a tua força. Sem Cristo não há família, gente. Sem Cristo não há paternidade. Sem Cristo não há maternidade. Sem Cristo não há autoridade. Sem Cristo não há vida. E no meio deste trecho, uma mulher. Também 12 anos. Este número 12 é significativo, significa plenitude. É o momento da graça. Hoje é o momento da graça. Diga comigo, já. Diga com mais força, já! Agora! É agora que o Senhor quer te encontrar. É agora que o Senhor quer tocar em ti. É agora que você pode tocar no Senhor para ser curado. E esta mulher de 12, imagina, nós estamos sofrendo tanto na pandemia, porque às vezes vai lá que não sabe dar a mão, alguém me dá um chute lá, e não abraça, toco, não toco. Imagina esta mulher, 12 anos sem poder receber um abraço, 12 anos sem poder tocar em ninguém. E ela foi muito ousada, por isso que foi escondida, porque ela, pela lei, não podia tocar em ninguém, podia ser apedrejada. Havia pena de morte para uma mulher que sofria de hemorragia, porque era considerada impura, e ela sabe de ser impura, mas ela sabe que mesmo porque impura, ela precisa de tocar o Senhor, ela precisa ser tocada pelo Senhor. Atentos ao jogo do diabo. Muitas vezes o diabo te leva a pecar, e te leva a esconder o teu pecado, a esconder a tua ferida, a esconder a tua vergonha. Não tenha vergonha do teu passado, não tenha vergonha da tua história. Apresenta ao Cristo a tua ferida. Apresenta ao Cristo as trevas que te habitam, porque Ele é a luz do mundo, Ele entra, te salva, te liberta. E quando você se esconde, quando você foge, quando você, escutando a voz do acusador, se acha indigno do seu amor, você fuge da sua misericórdia. Como diz Santo Agostinho, quem não reconhece a sua miséria, afasta de si a misericórdia do Pai. Mas ela teve coragem. Ela arriscou a morte. Ela que era rejeitada, excluída, ela se fez presente lá no meio da multidão, empurrando para tocar Jesus. Tocou Jesus. A hemorragia parou, estacou. Irmãos, cada um de nós tem hemorragias, tem impurezas. Cada um de nós tem suas feridas. Cada um de nós deseja a vida. O Senhor nos fez por uma vida imortal, por uma vida plena, por uma vida transbordante. Sabe qual é o pior xingamento que eu faria para uma pessoa? Se tivesse que xingar-te, a coisa pior que possa desejar para a tua vida: você é medíocre. Você vive uma vida medíocre. O que significa medíocre? Que você fica em cima do muro, não pula, não se decide nem para Cristo nem para o mundo. E você come o cocô do diabo, o esterco de Satanás. Porém vem na igreja, porém comunga a Eucaristia e profana a Eucaristia com a tua vida, porque você não se decide por uma vida plena. Jesus hoje quer arrastar todos nós, e muitos outros que não estão aqui, através de você, através de mim, para que possam descobrir a vida plena que só Jesus pode dar.
É maravilhoso quando nós vamos confessar, quando finalmente um jovem tem coragem de confessar. Tempo atrás veio um jovem e me dizia: Padre, eu preciso dialogar com o Senhor. Eu nunca tive coragem de dizer isso, mas eu fui abusado desde criança pelo meu próprio irmão. E agora estou atormentado por um desejo de suicídio, de morte, porque o demônio sabe que tocando a sexualidade, tocando a afetividade, ele toca o centro da vida, o equilíbrio da vida, a fonte da vida, porque Deus fez o homem pela imortalidade e nós somos feitos para amar e para gerar, para sermos fecundos. É o amor que o sacramento que expressa nesta terra, de forma mais forte, mais profunda, a vida trinitária do Pai, do Filho, do Espírito, que geram vida, que geram na vida do mundo, que dão vida ao universo inteiro, se torna nas mãos de Satanás instrumento de morte, instrumento de sofrimento, porque o sexo vivido fora do amor envenena. O sexo vivido fora do amor te mata. O sexo vivido fora do amor mata as pessoas que estão ao teu redor. O sexo vivido longe de Cristo, longe da sua palavra, longe do toque de Jesus, longe do ensinamento de Cristo, é um caminho de destruição da vida. Diz São Paulo que todos os pecados que nós cometemos fora do nosso corpo. Mas quando nós pecamos na impureza, no adultério, nós pecamos contra o nosso corpo. E quem destrói o templo do Espírito, que o nosso corpo será destruído, não por Deus que quer te salvar, mas como consequência do pecado que te desequilibra. Não tenha medo de dizer aquilo que é a tua vergonha. Não tenha medo de confessar aquilo que te humilha, porque Jesus não veio para humilhar-te, mas para exaltar aqueles que se humilham, aqueles que na confissão chegam e dizem: Senhor, eu preciso ser curado, eu não sei amar, o egoísmo me levou longe de ti, longe da vida, me levou por caminhos de morte, eu me encontro cada vez mais sozinho, mais incapaz de relacionamentos verdadeiros, na pureza, na santidade. Eu me sinto, como me dizia uma jovem uma vez, como o bagaço de uma laranja, que muitos meninos chuparam e depois jogaram no lixo. Eu me sinto, como me disse uma mãe uma vez, como um caminhão-pipa do esperma do meu esposo. Irmãos, que coisas horríveis que o demônio faz na nossa vida sexual. Quando nós não conseguimos buscar em Cristo o sentido da nossa vida, da nossa juventude, da nossa adolescência, da nossa fecundidade, do amor verdadeiro pelo qual fomos criados, um amor imortal, um amor que é transbordante. Eu pedi aos missionários que façam um estudo, mas ainda não me chegou. Eu gostaria muito que vocês jovens fizessem um estudo. Quanta morte gera o sexo vivido longe de Cristo. Aquela mulher sofria de uma enfermidade sexual, uma hemorragia. Aquela jovem queria entrar na idade adulta, era uma adolescente, não conseguia, estava morrendo. Quanta morte, quanto sofrimento. Uma vez foi em Barbacena, uma cidade muito querida, Aliança de Misericórdia, porque lá teve muita manifestação da Imaculada do Espírito Santo, não do capeta. E teve muita cura, e teve pessoas que foram curadas de câncer e de outras enfermidades. E lá em Barbacena uma vez me chamaram para abençoar a polícia militar, porque completava não sei quantos anos que estavam lá naquela cidade. O chefe da polícia me levou perante um quadro, me disse: Padre, adivinha, as mortes que acontecem assim são causadas por qual motivo? Eu disse: imagino que seja droga, os assassinados pela droga, pelo tráfico. Ele disse: tem mortes pelo tráfico, mas a maioria das mortes acontece por causa de adultério. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Perguntei como? Como é possível? O pai que chega em casa, encontra a mulher com outro homem, mata o amante ou mata a esposa. O filho que chega em casa, encontra a mãe com outra pessoa e num momento de raiva mata aquela pessoa. A mãe que encontra o esposo que está tendo adultério com uma moça e ela mata o esposo, coltela, esfaqueia o esposo. Mas sabe,
É triste isso, quantos suicídios estão acontecendo de jovens por causa da sexualidade. Nós que somos padres sabemos quantos jovens que desejam a morte porque se apaixonaram do menino, confiaram naquele menino, tiveram relação fora do amor, fora da fidelidade e depois se sentem jogados fora, entram em depressão e acabam desejando acabar com a própria vida. Porque quando se fere um jovem na afetividade, se ataca diretamente a fonte da vida, o sentido da vida. O diabo sabe disto. Estamos nesta batalha espiritual. Tempo atrás, teve várias meninas que morreram suicidas. Jovem de 14 anos, de 15 anos. A imprensa quase não publica notícia de suicídios, porque sabem, um jornalista me dizia que é proibido publicar. Porque sabem que quando se publica uma notícia de suicídio, outros 10 pensam que é uma boa ideia e se matam. É uma epidemia de suicídios hoje. Porque falta Deus. O Deus do amor. O Deus da vida. E esta jovem de 14 e 15 anos que foram publicadas, não sei porquê. Eram jovens que tiveram relação com um namorado. O namorado filmou a relação, depois jogou na internet aquelas imagens. Esta jovem nunca mais tiveram coragem de apresentar-se em público. E pela vergonha, em vez de correr a Cristo e tocar Cristo para ser purificadas, renunciaram à própria vida. Irmãos, não sei se vocês sabem que neste tempo de pandemia o número dos abortos subiu de 53 milhões a 73 milhões por ano. Sabe o que significa? 201 mil vidas assassinadas. É um genocídio no útero das mães. E Madre Teresa de Calcutá dizia: não pode viver em paz um mundo que mata no útero da vida, no jardim da vida, a vida sem defesa de crianças inocentes que são despedaçadas, martirizadas aos milhares, aos milhões, perante a nossa indiferença que mata. Mas mata também a injustiça. Eu digo que estamos num mar de cocô. O meu amigo padre dizia: hoje o anticristo já está presente. Nós temos que ter clara, é uma batalha. Jovem, não tenha medo, porque a vitória é de Cristo. Mas a batalha é violenta, estamos num tempo de grande violência. E só os violentos possuirão o reino de Deus. E Ele, o Senhor da vida, quer te encontrar pessoalmente, quer tocar em ti individualmente, porque só nele a salvação. Não há outro nome no céu e na terra no qual possamos ser salvos. Eu não sei a tua situação, se você é adolescente que está mergulhado nesta dificuldade, neste medo da vida, neste medo do amor, o medo de dar a vida. Não tenhas medo. Eu tenho 66 anos, sou mais medroso do que vocês. Padre Leandro me dizia: como é bonito ver tantos jovens aqui. Quantos deles são chamados? Todos. Quantos deles são chamados a dar a vida? Todos. Quantos deles são chamados a fazer da própria vida um dom para os outros? Todos, de forma diferente. Não tenha medo do chamado de Deus. Não tenha medo de apresentar-te a vida. Não tenha medo de dar a vida. Não tenha medo de dançar na vida. Não tenha medo de abraçar a vida. Não tenha medo de abraçar os outros. Não tenha medo de abraçar os pobres. Papa Francisco nesses dias falou: os pobres não se contam, não são nas estatísticas. Os pobres se abraçam, se abraçam, se abraçam. Os pobres precisam do toque de Cristo, precisam do toque do Senhor. Irmãos, é tempo de entregar a Deus a nossa vida sem medo. É tempo de correr ao encontro de Cristo, que te chama pelo nome: Talita cum. Jovem, eu te ordeno, levanta-te. Jovem, eu te ordeno, levanta-te. Você tem um nome. O Senhor te chama pelo nome: Talita. Talita. O Senhor te chama e te toca pela mão. Prende a mão, levanta, Talita, levanta. O Senhor está levantando um exército de adoradores. Uma minha irmã, uma minha amiga missionária da África, do Moçambique, me comunicava um dia uma experiência muito forte. Encontrou uma senhora sentada
debaixo do sol. Na África, sentar debaixo do sol significa esperar a morte, porque o sol bate forte. Era cega. Se aproximou e perguntou o nome. E ela disse: eu não tenho nome. E essa missionária naquela hora chamou ela e deu um nome novo: Utelia, que significa eu tenho nome. E Deus te chama pelo teu nome e te chama para levantar, porque Ele precisa de ti. E abraçou esta cega. E naquele momento que deu nome para esta cega, naquele momento que abraçou a cega voltou a enxergar. Quantos de nós estão cegos? Quantos de nós não conseguem enxergar o valor da própria vida, a beleza da vida, a santidade da vida, a alegria da vida, a alegria do amor, a alegria de um namoro puro, a alegria de uma vida doada, de uma santidade, a alegria de um celibato vivido como dom para os outros, a alegria de não pertencer-se mais, a alegria da pobreza, de jogar fora o sapato, de jogar fora tudo, porque não é importante o que temos. A nossa alegria não está naquilo que temos, a nossa alegria está naquilo que deixamos de ter, porque o contrário do amor é a posse. E quando você se apega às coisas, você se apega à fonte da tristeza. E quando você renuncia às coisas, você renuncia a tudo aquilo que te prende e que te impede de ser feliz de verdade, porque você não vale por aquilo que tem, nem pelas pessoas que te estimam, nem por aqueles que te consideram mais ou menos. Você vale porque você é filho de Deus Altíssimo. Você é filha do Deus Altíssimo. Esse é o amor de Deus que pode devolver-te a dignidade. Ele te espera, Ele quer te tocar, Ele quer te abraçar, Ele te chama pelo nome, Ele quer curar a tua cegueira. E mesmo que o teu passado tenha sido um desastre, mesmo que você esteja voltando depois de anos de afastamento da igreja, não tenha medo, fica de pé e canta conosco e toma posse da graça de Deus. O Senhor passa e o Senhor toca. Ele é vivo, Ele é vivo, Ele ama, Ele nunca desiste de nós. Irmãos, a Imaculada do Espírito Santo te chama. Hoje Satanás é muito forte, mas Nossa Senhora conta conosco. Hoje Satanás destrói casamentos, vidas, homicídios, suicídios. Hoje Satanás quer acabar e quer arrancar quantas mais pessoas e quanto mais corações do coração imaculado de Maria. Mas hoje Nossa Senhora levanta um exército de homens e mulheres de fé, profeta de esperança, que saibam devolver ao mundo a alegria do amor eterno, do amor que não passa. Que saiam deste cocô do materialismo e do comunismo que quer destruir a moralidade dos jovens. Que queiram sair fora das garras de Satanás, que hoje domina os meios de comunicação, que continuamente mentem, que não te dizem que o salário mínimo do Venezuela é de $2. $2. E hoje o missionário do Venezuela me dizia: muitos ganham menos de um salário mínimo. E ninguém fala da ditadura deste homem que está lá no Venezuela, Maduro. Mas todo mundo fala do Bolsonaro. Tem uma deturpação, tem notícias que são tortas. Muitos de nós sabem que Hitler matou 6 milhões de judeus. Não é exatamente isso, porque matou muitos judeus, mas muitos cristãos também nos campos de concentração. Temos tantos mártires, mas ninguém te conta que a revolução comunista da Rússia e da China tem eliminado 160 milhões de pessoas. 160 milhões de pessoas. Nós temos uma comunicação, nós temos uma escola, nós temos uma cultura que está implantando uma ditadura do pensamento único, como disse o Papa Bento XVI. Tenhamos cabeças livres, tenhamos a coragem de ir contra a correnteza, tenhamos a coragem de uma informação verdadeira,
tenhamos a coragem de buscar a verdade, aquela verdade que nos torna filhos e filhas do Deus Altíssimo. Levanta as tuas mãos, entrega ao Senhor a tua vida, entrega ao Senhor todas as tuas forças, entrega ao Senhor com alegria o teu sim deste momento. São Paulo também, ele passou por tudo isso. Ele disse aqui na carta a Timóteo: eu era blasfemador, perseguidor, insolente, mas encontrei misericórdia. Esta palavra é fiel, digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e destes eu sou o primeiro. Levanta a mão.